Como ganhar dinheiro no varejo? Você quer descobrir, você tem que ficar aqui. Seja bem-vindo ao Guia-se Podcast. Aqui você vai aprender sobre empreendedorismo, sobre franchising, sobre marketing digital, sobre varejo, sobre tudo o que vai ser importante para que você tenha sucesso no seu negócio. Meu nome é Zé Rubens, eu sou o CEO da Guia-se e empreendedor há 28 anos e ajudo você a empreender de uma maneira correta. Bom, vamos lá. Antes de começar, eu tenho que falar de 3 patrocinadores. Uma é a Guia-se. Então, se você está buscando uma franquia de agência de marketing digital para você empreender a partir de casa, a Guia-se pode te ajudar. Você vai empreender home-based e o objetivo de faturamento é pelo menos R$50 mil por mês. Se você quiser uma agência para te ajudar e para que você venda mais, lucre mais, você apareça mais, a Guia-se também é uma oportunidade, porque a gente tem mais de 100 franqueados espalhados aí pelo Brasil. A gente também tem a franquia Extranet, que é a maior plataforma de extranet para redes de franquias do Brasil. E tem a Guide, que é uma startup que está crescendo bastante. Ela trabalha, uma startup de tecnologia que trabalha a presença digital nos pontos de venda, que é muito, muito legal. E o papo hoje é com ele, Daniel Zanco, que ajuda empresas a transformar seus canais de exibição como conselheiro, consultor e palestrante. Tudo bem, meu querido? Obrigado, Zé. Prazer estar contigo. Boa tarde aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gente. Espero que a gente ajude a turma aí nesses desafios do mercado, do varejo, a entender esse mundo novo que a gente está vivendo. Não, vai ajudar. Mas antes de ajudar, vamos responder essa pergunta. Dá para ganhar dinheiro no varejo? Dá para ganhar dinheiro, tem muita gente ganhando dinheiro, mas não tá fácil ganhar dinheiro no varejo. Acho que está cada vez mais difícil. Sim. Está cada vez mais difícil porque a gente tem tido uma concorrência cada vez maior, por exemplo, com o e-commerce cross-border que a gente não tinha. Sim. O papel do digital aumentou muito, então quem não entendeu essa nova jornada de compra, que passa muito pelo marketing digital, sim, como a Guia se ajuda muito, que passa muito pela nova forma de entender, de se relacionar com o varejo, passa pelo... É difícil pelo aumento da concorrência interna também, movimentos como a indústria indo para o varejo. Então, não tenho dúvida que é um cenário mais difícil, né? Tem a máxima, depois do bar, você falou, o varejista sempre nunca vai dar dinheiro. Não é bem assim. Tem gente ganhando muito dinheiro, se a gente olhar os balanços, e mesmo muitas empresas familiares estão ganhando dinheiro sim no varejo. Sim. Mas eu acho que, sobretudo, Zé, a gente precisa entender o que eu quero entregar para o meu consumidor de valor, sabe? Sim. Por que ele vai comprar de mim? E eu costumo dizer que tem 3 grandes caminhos estratégicos, e aí quem entendeu esses caminhos e se especializou nesses caminhos, talvez está tendo melhores resultados. Um caminho é o da diferenciação, né? Então quem conseguiu criar uma marca legal, ter uma obsessão pelo produto, desenvolver um produto interessante, diferente, desenvolveu bem as disciplinas de CRM, tem intimidade com o consumidor, consegue entender, desenvolver produto, entregar um atendimento que de fato gere valor, esse cara consegue fugir dessa briga de preço, criar valor. Poxa, eu quero gastar naquela marca, eu quero visitar aquela loja, poxa, esse vendedor gera valor para mim. E aí tem toda uma pista de diferenciação que eu acho que tem muita gente surfando nisso, aproveitando e criando bons negócios calcados, né, baseados na diferenciação. Tem um outro caminho que é o oposto, que é o caminho do preço. E a gente vive um país pobre. Sim. Né? Então, quem consegue vender mais barato num país pobre também tem muita pista pela frente. Só que é um desafio, porque preço no varejo é função de 2 coisas. A margem é muito apertada. A margem é apertada. Então, para eu conseguir entregar preço, eu tenho que ter muita escala e muita eficiência operacional, porque a margem é pequena, em geral. Então as margens altas tá com aquela primeira turma que eu falei, com a turma da diferenciação. Esses conseguem ter bons markups porque criaram outros fatores além dos mais racionais na compra. A turma do preço, se eu for grandão e se eu for bom, eficiente, poxa, aí eu tenho chance de gerar valor e conseguir... É só a gente olhar o varejo alimentar. Quem ficou em xeque hoje é quem está no meio do caminho, o supermercado. Quem cresce hoje no varejo alimentar é o atacarejo. Porque esse cara, ele diz, olha, eu tenho preço, eu sou muito eficiente, eu faço loja grande que opera muito com pouca gente, não tenho nenhum serviço, não te prometo nenhum serviço, nenhum carinho, mas, cara, vem que aqui tem preço. E lota, porque a gente é um país pobre. Né? As pessoas estão dispostas a ter um serviço pior para pagar menos. E tem uma terceira via,
que é um pouco da conveniência, assim, eu botaria junto ali conveniência e especialização, que é quem entendeu que muitas vezes entregar mais rápido, ser mais fácil de comprar, ter um processo mais ágil, pode também interessar o consumidor. Então a gente vê crescendo modelos diferentes de lojas de conveniência, lojas de condomínio, modelos de operações que investem muito e entregam uma boa logística online para atender esse consumidor mais ansioso de tempo, né, cheio de informação, mas pobre de tempo. Então acho que tem caminhos, né? E a gente pode detalhar mais eles aqui no nosso papo. Legal. E você é um cara de franchising também. Contando brevemente minha história, eu comecei no varejo com 15 anos de idade. Fui vendedor de loja com muito orgulho, comecei na operação, precisava trabalhar. E aí rápido virei subgerente, gerente. Foi o primeiro gerente de loja própria da Hering em 2000. Quando abriu o Shopping Higienópolis, foi a primeira loja própria da Hering. Ainda tinha só a Hering Family Store, quando começou o projeto de Hering Store, lá com o Zilli. Sim. Zilli Juarez, a Simone, esposa do Juarez, Ricardo Marcondes, Luiz Henrique Stockler, todo mundo trabalhava na Hering nessa época. Márcia Teodoro, que está hoje lá com a Caliana. E aí, quando eu entrei na Hering, eu tinha sido gerente de outras operações de varejo, fui TNG, foi uma marca jovem, chamava Talps. Quando eu entro na Hering, eu começo a me lidar mais com franqueado, a treinar franqueado na loja própria, isso há 25 anos atrás. E aí depois acabei, né, aí fui fazer Franchise University lá com o Enxerto há muito tempo atrás. Todo mundo que vem aqui do franchise praticamente fez, né? Era o único referência, é uma grande referência até hoje, mas era a única talvez na época. Isso deve fazer 20 anos, 20 e tantos anos, 25 anos. E aí depois, junto com o Juarez, aí eu fui ser gerente de franquia na Arezzo, depois fui operações próprias e fui expansão na Porto Belo, também com o Juarez. E aí depois tive uma passagem, voltei para o varejo de calçado de moda com o Shoestock, que era um case incrível, maior, talvez venda por metro quadrado do varejo brasileiro, fui diretor comercial de marketing lá. E aí depois fui empreender, aí tive uma plataforma que automatizava, você falou de franquia extranet, era um concorrente de franquia extranet, automatizava muito essa relação entre franqueador e franqueado. E aí vendi essa empresa, vendi em 2017, E aí fui para Lynx, aí mergulhei mais em tecnologia ainda na Lynx. Como você é um cara de franchise, eu escrevi um livro aqui, vou te entregar agora, livro Checklist Minha Franquia. Ah, famoso. Esse livro aqui, antes de imprimir ele teve 15 mil downloads e ele ajuda pessoas a escolherem corretamente uma franquia. Que legal. Obviamente tem outros fatores, mas isso aqui já é um guia legal. Eu escrevi com algumas pessoas, acho que você conhece, cara. Desp, assim, a Adriana Auremo, o Jai, o Lucien, o Tom. Os 3 primeiros já foram no meu podcast. Olha lá, o Kleber Soares. Legal. O Gustavo Schifo Guga, o Ed Cavalieri, o Daverson, o Marco Imperador, o Denis Santini, Bruno Arena, Fabi Estrela, cara, a Dani, só fera. O Beno, Ana Vec, Júlio Segala, João Batista, André Friedenheim. Só aqui um presidente e um ex-presidente da BF. É a turma dos grupinhos do papo da franchise, legal. Vou ler com carinho, obrigado. E acho que é uma grande referência. Sim. E falta muita informação ainda no nosso segmento, né, Zé? Eu acho que assim, tem informação até tem. Às vezes há interesse em não buscar informação. Falta informação, que eu quero dizer assim, falta o cara consumir informação, né, o candidato. Uma coisa que eu costumo dizer não dá para buscar uma franquia se você não leu a lei de franquias. E eu vou, às vezes, dou palestra em eventos de franquia, e aí você tem lá 50 pessoas. Uma pergunta retórica. Quem está buscando uma franquia? 90% levanta o braço. Quem já leu a lei de franquias? Eu falo assim, ninguém de vocês merece ter uma franquia. Porque você está querendo se envolver no mercado onde que não, assim, você não conhece. Exato. Aqui, por exemplo, tem a lei de franquias comentada pelo Sidney Amendoeira e também a doutora Bruna Miranda, que é a minha advogada. E aí eu também, aliás, eu dou esse livro. Se você me seguir lá no Zé Rubens Oliva, me mandar um direct, eu mando esse livro em PDF para você. Mas é isso. A informação, a lei de franquias está na internet. Quem lá que não tem interesse vai lá e busca, né? E a gente na BF, a gente ensina muito isso. Sem dúvida. Eu acho que o franqueado precisa ser exigente, precisa gastar sola de sapato nesse processo. É uma decisão muito importante. Onde você vai botar seu tempo, seu dinheiro, sua vida,
é uma aposta de futuro, não dá para ser superficial nessa escolha, né? Tem um cara que ele entrou em contato comigo perguntando sobre uma franquia. Aí é uma franquia grande. Eu falei assim, pô, essa franquia ela pode ser muito boa para muita gente, pode não ser boa para você. Então não vou falar sobre ela, se é legal ou não. Mas você já falou com franqueados? Falei com 3. Quantas unidades tem? 200. Você tem que falar... Fala com mais. Você vai, pelo menos metade lá. Você tem que parar 2 meses e só falar com esses caras. Porque se é uma coisa que você quer que seja de longo prazo, você tem que entrar com consciência. Né? Bom, e vamos lá. Você, depois da Lynx, passou para hoje? Isso, e aí... E assim, eu já tinha sempre, minha paixão é varejo, é entender loja, operar loja. E aí a família Mauad, Rodrigo Mauad, me convidou para ser CEO da franqueadora da Hoje, né? Tem uma estrutura grande de fábrica, o Sérgio toca lá e era para ser o executivo principal da franqueadora. E foi um desafio muito legal. Cheguei lá, acho que eram uns 200 e tantas lojas, e hoje já são mais de 1.000. Eu já queria voltar a empreender, então era meio que um combinado de eu ficar por um período. E agora estou no conselho e é uma rede incrível, um negócio sensacional. Vamos lá, você me deu um dado que foi interessante. Hoje, no portal do franchising, a franquia mais buscada. Esse mês, e aí a gente está gravando esse papo aqui em março, e vale contextualizar uma onda de calor surreal, né, no Sudeste, no Brasil todo quase, mas no Sudeste muito forte. E é impressionante como há correlação entre a venda da loja, obviamente, mas também a busca de franquias com temperatura. Sim. Então, tradicionalmente, esse dado é meio que aberto, né? O Beno lá que cuida do portal do franchise, Cacau Show tem sido o líder. E esse mês, pela primeira vez, uma franquia passou a Cacau Show, que foi a Hoje Sorvete nos últimos tempos, né? Então, milhares de pessoas procuram a marca, e o calor e o sucesso acho que fazem também com que isso só aumente. Sem dúvida. Se você correr meu feed lá, Zé Rubens Oliva, tem uma avaliação também da Hoje. Legal. Eu faço algumas avaliações e tal. É difícil opinar. Como eu falei, às vezes uma franquia é boa para um e é ruim para outro. Mas como que é o processo do cara ser franqueado da Hoje? Ele entra lá no portal do franchise, ele manda o contato dele. E acho que vale até para a gente, né, detalhar um pouco, contar um pouco mais, assim, entender o que é o negócio da Hoje. Muita gente acha que é uma sorveteria, mas não é uma sorveteria. Sorveteria é aquele lugar onde você vai lá, compra o seu picolé e sai tomando. A Hoje é um supermercado de sorvetes, né? Então o modelo de negócio é bastante inovador. E a gente tem estudos em que regiões que estão bem povoadas de hoje, o consumo per capita de sorvete aumenta. O brasileiro consome pouco sorvete comparado com outros mercados. A Nova Zelândia, se não me engano, é o primeiro. E a ideia é um negócio, lembra que eu falei lá no começo, né? De negócios de diferenciação, negócios de escala, né, eficiência, e negócios de preço, né, e negócios de conveniência. Hoje junta um pouquinho disso, mas sem dúvida é um negócio de escala e eficiência. Hoje, com a rede tão grande, as fábricas super produtivas, são 3 fábricas, mas são fábricas altamente tecnológicas, a logística toda verticalizada. A Hoje consegue entregar um produto muito bom, igual ou melhor que das multinacionais, a um preço infinitamente menor. Então, quando o consumidor entende isso e vê essa proposta de valor, e muito também resultado dessa desintermediação, porque quando você está na rede de franquia, e os negócios de preço precisam ter isso, você é muito mais eficiente na gestão, no prazo, na forma de entrega. Você tem várias economias de escala e de escopo quando você está num negócio de franquia como o da Hoje. Então você consegue entregar um produto muito mais acessível, com uma qualidade incrível. E aí o perfil do franqueado da Hoje é um perfil bem particular, e isso é interessante. A Hoje olha muito mais as características do que os dotes do franqueado. Estou aqui com dinheiro para investir em 10 lojas. Cara, tem um monte de gente com dinheiro. Eu quero gente que queira trabalhar. Sim. A Hoje busca o franqueado que de fato cuida do seu negócio. Não significa que ele tem que ficar travado em uma loja, mas hoje tem franqueados que começaram com uma loja, tem mais de 15. Isso é muito legal. Mas ele precisa viver o negócio. E precisa ser, pode ser store in store? Não, sempre monomarca, né? Hoje não faz nada de private label, não vende em outros. A venda é exclusiva no canal franquia. E aí são lojas
monomarca. O que a gente às vezes tem em algumas operações são operações dentro do supermercado, mas é no mall do supermercado ali, mas é sempre uma operação monomarca. Sim. Não tem... Existem outros canais hoje em dia, como venda para festa, então você pode ir lá, vou ter festa do meu filho, vai lá, vai numa das franquias, pode alugar o carrinho e comprar o produto. Você tem delivery como um outro canal, mas não tem poxa, eu quero ter um freezer aqui no meu restaurante. Não é o objetivo da hoje. Você até pode comprar o produto para revender. Hoje a margem, para quem revende sorvete deve saber, a margem é infinitamente pequena. Então, tem muita gente percebendo que, poxa, tem um hotel, faz mais sentido comprar numa franquia e revender do que comprar no mercado. Legal. Isso já representa aquele movimento da indústria indo para o varejo, né? Fazendo isso. Quando é que a Hoje se converteu numa rede de franquias? E quando que você saiu, estava em 2017 que eu conheci na Lynx, quando que você veio para Eu fui para Hoje em 2020, bem na pandemia. Sim. Bem na pandemia, bem no meio da pandemia, uma loucura. Mas a Hoje é um case do que a gente chama de D2C, né? Do Direct to Consumer, da indústria indo direto para o varejo, porque tem um monte de benefício para o consumidor, para a indústria. E a Hoje nasceu no passado e era uma indústria tradicional que tinha freezer na banca de jornal, que fazia private label para grandes supermercados. Então imagina que você vai fazer o private label para uma grande rede de supermercado com a marca própria dele, né? O preço é muito pequeno, ele controla toda essa demanda, vende com prazos de pagamento inacreditáveis. Então, assim, é uma relação muito... imagino que tem gente industrial aqui ouvindo, porque o cara tem um grande sonho. Meu sonho é vender para o grande supermercado. Depois que ele faz essa venda, esse sonho, ele vê que esse sonho pode virar pesadelo. Vender para a Ambev, por exemplo. Exato, assim, não é tão simples, né? 6 meses para você receber. Exatamente. Então, essa era a vida da Hoje. E aí começou em 2016 a mergulhar com franquia e aí entender, e não foi uma relação direta, até entender o formato ideal, o modelo de negócio, a relação de preço, né? Entender que tinha muito valor nessa escala, que tinha a possibilidade de vender um preço competitivo e mesmo assim ser uma operação super lucrativa como indústria, para o franqueado também. Foi uma jornada. Eu cheguei em 2019 para 20, eu fui consultor numa época da Hoje, e aí a gente estava se conhecendo e aí de fato fui assumir a operação e a gente não eram 300 lojas ainda. E aí passam, né, esse crescimento acelerado. As pessoas me perguntam, poxa, mas como que a Hoje abriu tanta loja em tão pouco tempo? E passa por franqueado feliz, cara. Não tem nada no franchising que venda tanta loja do que franqueado feliz. Tem uma máxima que a gente fala, né? Que o ar que o franqueador respira passa pela narina do franqueado. Frase do Miguel Kriegsner do Boticário, né? Sim, sim. Sim, e é isso. Né? Então, e aí, antes de falar de franquia, falando da D2C, eu acho que muita indústria, sobretudo depois da digitalização, percebeu que faz mais sentido ter um canal mais controlado, sabe, Zé? Sim. Assim é com o Boticário, que tem sua rede de franquia, assim é com o Cacau Show, são grandes indústrias que levam seus produtos e talvez sejam as franquias franquias de produto ali que, poxa, geram muito valor, porque você tem uma entrega muito importante do franqueador, sim, que é o próprio produto. Sim. Mas tem outras formas de D2C hoje em dia. Tem muita gente indo para o D2C via marketplace. Então você tem players de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, você tem gente fazendo seu e-commerce próprio, sim, você tem indústria fazendo uma rede própria, Swift, por exemplo, né? Um case de D2C, sim, né? Poxa, a não indústria... é franquia, mas é... Mas é a indústria indo direto para o varejo. E eles fazem isso, uma para muitas vezes ter margens melhores, outra para ter uma conexão maior com o consumidor. Você tira um intermediário ou dois desse meio do caminho. Em muitos lugares você ainda tinha um distribuidor vendendo para o varejista. Sim. Então você se conecta de fato com o consumidor e começa a entender melhor essas demandas dele. E também é uma forma de você controlar melhor tanto a exposição de produto, o uso da marca, o mix que você consegue vender. Poxa, se eu vendo para um varejista, eu estou sujeito àquele mix que ele quiser comprar. Sim. Às vezes eu tenho 50 SKUs, o cara só compra aqueles 10 sempre. Quando eu tenho uma operação, quando você imaginaria que a Swift ia vender farinha, ia vender tempero, ia vender
camarão, ela não venderia isso, não consegue vender isso, mesmo que ela desenvolvesse para o grande varejo, porque ele tem outros fornecedores para essas categorias. Então você consegue ampliar também seu mix de produto. E eu acho que é uma baita tendência. A gente vê isso em todos os segmentos. Dá hoje, em média, um CMV, custo do produto. Como que vocês trabalham isso, média? 37% ali, o margem bruta do franqueado, né? É um modelo de supermercado. Esse é o que a gente tem lá no site. E varia um pouco de linha, um pouco de mix. Você tem produto que dão mais margem. Sim. Uma coisa interessante da indústria do sorvete, assim, o picolé dá muito mais margem que o pote, né? Olha quantos ml tem dentro de um picolé, olha quantos ml tem num pote. Então, uma das sacadas da Hoje também é um negócio que tem uma oferta muito grande de picolé e tem trabalhado com sucesso para que o picolé seja a sobremesa, né? Poxa, vai ter churrasco aqui, eu já sou o tio do picolé. As crianças chegam na minha casa, vão pra piscina e tio, cadê por que tem de picolé hoje? Já sempre esperam ter picolé lá. Em média, quanto fatura um franqueado? Em média, 850 mil por ano. 850 pau. E margem? Você vai vender, deve depender de estrutura, mas em torno aí, deve deixar em torno de 15% por ano. Legal. É uma margem boa. É uma margem boa. Para o varejo. Margem. As lojas bem administradas têm boas margens. Legal. Investimento, partir. A Hoje é muito... E essa é uma outra característica da indústria, né? Ela não quer ganhar dinheiro com taxa de franquia. Sim. Então, sempre tem algum incentivo, sempre tem uma política de bonificação, isso muda muito, mas em torno aí de 120, 150 mil você monta uma loja. 150 pau você monta uma loja. Caraca, para faturar mais de 800 pau. Para faturar 800 mil, Então, se pensar aí, em 2 anos ele coloca o dinheiro no bolso e ainda tem um negócio lucrativo. E invariavelmente, em alguns casos, quando acerta bem... Sabe qual que é o maior desafio hoje para hoje? Achar lugar que não tenha uma. Esse é o desafio. Quando a gente vai, sobretudo, para São Paulo, Rio já está ficando assim, Minas tem tido um crescimento grande, mas ainda tem bastante espaço. Interior, mas região metropolitana é um desafio, assim. São quase 700 lojas na Grande São Paulo. E o fundador é aqui de Indaiatuba. De Indaiatuba, o Sérgio Mauad mora aqui em Indaiatuba. Uma coisa que eu falo... O Rodrigo também tá em São Paulo, mas está sempre aqui, a turma. Se tem uma coisa que eu gosto aqui de Indaiatuba é que eu consigo trazer bastante gente boa pra cá, né? E assim, Indaiatuba é uma cidade que quem vê, conhece e fica, né? Gosta demais. Sim, a cidade é muito boa. Pô, legal. Então, um negócio para faturar perto de 900 mil, invisto até 150, o desafio é achar ponto, vou colocar aí uns 100, 150 mil no bolso, dependendo de como for minha performance, eu colocar mais um funcionário, enfim, vai depender um pouco. Mas é um negócio que ele tem muita sazonalidade ou não? Tem. É impressionante. Quando eu fui para lá, eu pensava, putz, eu vou reverter essa sazonalidade aqui e tal. Mas é difícil, assim. Hoje, né, e aí quem quiser entrar lá, entra lá no site da Hoje, e a turma de expansão tem apresentações e elas detalham muito. O negócio, ele um pouco assim, nos meses mais frios, dependendo da região, ele troca figurinha, aí você ganha bastante grana no verão. Né? Então, não dá para daquela historinha da formiga e da cigarra, não dá para ser cigarra. Né? Chegou o verão, vou trocar de carro, Não, peraí, calma que você tem um inverno pela frente, você vai ter que... são meses desafiadores. Não para de vender. Não para de vender e talvez infelizmente por alguns motivos, mas a gente tem tido temperaturas cada vez maiores, né? A urgência climática é uma realidade. Então, sem dúvida, esse calorão, por exemplo, esse ano foi espetacular, né? Assim, recordes de vendas, dias seguidos de calor, e aí não para de vender. Mas tem alternativas aí, tem estratégias para o ano todo, vão ter novidades aí. Quem acompanha Hoje, aí eu não posso contar ainda, mas cara, vão ter boas novidades aí. Pô, legal. E aí você iniciou lá como executivo? Lá na Hoje, sim. Sim. Qual era o seu eu era o CEO da franqueadora. CEO. Tinha todo o time da franqueadora comigo, foi uma experiência bem legal. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei lá 2 anos como executivo, e aí estou até hoje no conselho. Caraca. E agora, como conselheiro, qual é a sua função? Eu acho que, não só na Hoje, acho que é legal... A barba branca, né? Falando bebendo conselheiro. Mas acho que o conselho é algo, sobretudo para quem tem muita experiência num determinado segmento, numa determinada frente, que é talvez como varejo, para mim, é algo que eu faço já há muito tempo e me especializei muito. Muita gente tem o varejo como passageiro, né?
Eu acabei fazendo varejo de carreira, fiz MBA em varejo, fui estudar marketing de varejo fora do país, dou aula no MBA de varejo da FIA, da USP. Então, eu entrego... Você tem um livro de varejo? Tem um livro, chama Neo Varejo. Neo Varejo, ó. Lancei gente, há pouco tempo. Ele não tinha mais disponível para trazer aqui, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder colocar. E lançado lá pela editora Senac, bem legal. Junto com o Gustavo Chap. E eu dizia que o conselheiro, assim, aí você tem algumas... Hoje está muito na moda, né? Até ontem uma amiga me ligava, falando, Dani, como que é esse negócio? Me explica, deixa eu entender. Você tem um conselho de administração e aí ele tem até uma formalidade muito maior, muitas vezes vai estar lá no Estatuto Social, você tem responsabilidades maiores. Com seus bens, né? Se der algum... tem... Algum você vai responder. Você faz parte do board de fato, né? Mas onde eu tenho jogado, e muita gente também, é como conselho consultivo, né? Alguém que traz experiência e de alguma forma para a empresa, não conseguiria ter um executivo talvez desse calibre, mas eu consigo fazer uso do relacionamento dele, do networking, da experiência pregressa dele, da visão estratégica, sobretudo, dessa pessoa para o meu negócio. Então, em geral, os conselhos têm uma reunião de conselho, onde a gente olha muito indicadores, acompanha, ajuda a definir numa fase inicial. Eu gosto de, quando eu assumo um conselho novo, eu já estou em 4 conselhos. Quando eu assumo um conselho novo, ter uma fase um pouco de imersão para conhecer muito do negócio e para revisar essa estratégia e definir qual vai ser essa estratégia. Depois a gente vai acompanhando o quanto que os indicadores estão apontando para esse caminho estratégico. Geralmente é uma vez por mês que você faz Uma vez por mês. E muitas vezes a gente tem algum comitê temático. Putz, vamos olhar o comitê de Omnichannel, eu queria que você participasse desse comitê aqui por 3 meses. E aí também tem uma outra reunião de algum comitê, algum tema específico que eventualmente você tem conhecimento. Pô, o Zé vai ser meu conselheiro, quero que ele participe do meu comitê de marketing aqui e vá de alguma forma também... É um caminho também para você amadurecer seus executivos internos, desenvolver seu time interno com alguém que tem mais vivência, mais experiência. Pô, legal. E aí, você gosta tanto de varejo que montou uma empresa chamada Central do Varejo, junto com o Fugice. Central do Varejo, junto com meu irmãozinho nipônico, José Fugice, que esteve aqui também contigo. O último episódio é o dele. Legal. E a gente percebeu, Zé, que tinha uma oportunidade de primeiro, a gente nasceu do conteúdo, de criar conteúdo de varejo, um pouco por isso, né? Poxa, varejo não ganha dinheiro. Não, eu acho que a gente tem muito espaço ainda para profissionalizar o varejo brasileiro. O varejo brasileiro, na minha perspectiva, sofre de 2 grandes mazelas, sabe? Do passado. Uma é a informalidade. Poxa, o varejo foi muito informal por muito tempo e se desenvolveu menos porque o cara ganhava dinheiro de outras formas. Então, quando a gente compara com mercados mais maduros, nosso varejo não é tão profissional. A gente não faz tanto uso de técnicas de gestão, né, mais sofisticadas, porque o cara acostumou a ganhar dinheiro de outra forma. E a outra grande mazela é a inflação. A gente na inflação olhava, o varejista olhava e falava, olha, tudo isso aqui é o meu depósito. Olha, ele tinha orgulho de ter muito estoque, porque a ciranda financeira fazia com que o consumidor tinha que antecipar a sua compra, ia no dia do pagamento, filas descomunais. Cara, e aí esse mundo mudou totalmente. Eu vivi isso. Também vivi isso. Poxa, eu tô com 46, então, 94 tinha 15 anos, quando eu acabo, né, plano Collor. Mas eu vivi como criança, coisas malucas que eu conto em aula, de ir meu pai trabalhava numa empresa e tinha um cartão da empresa do Macro. Então ele podia ir lá comprar no Macro e ele pagava a compra dele. Então a gente era uma família de 5, grande. E meu pai ia com a minha mãe e não podia entrar criança no Macro, no atacadista. Cara, e eu ficava com os meus irmãos brincando no estacionamento, apostando corrida com os carrinhos e tal. E a mãe falava, fica aí que eu vou lá, porque não entrava... Hoje a gente tem um espaço pet dentro da loja. Cara, não podia entrar criança nesse mercado. Olha, e aí era... Cara, a gente esse lance de inflação, bicho. O freezer, né? O freezer, né? São não tinha o freezer, para quem não sabe, porque pra estocar a carne, porque você não comprasse numa semana, você não comprava na outra. Eu nasci em 74 e eu quebrei um negócio por causa da inflação. Quebrei um negócio por causa da inflação. E era uma loucura. Então, o nosso varejo é um pouco anômalo do que é, de fato, o varejo eficiente. Então,
nasceu o Central do Varejo com o objetivo de criar conteúdo, e aí a gente vem trazendo produtos e soluções. Um produto hoje que é super estabelecido pra gente e é bem importante é o evento de Nova York, a NRF, né? Isso. Eu faço NRF há muito tempo, fiz curadoria pro Sebrae, pro Senac, para outras delegações. Quantos anos você vai? O Shop. Esse ano foi minha 17ª. Já há muito tempo. Passou muito frio lá já. Passei muito frio já, de toda maneira. E aí, esse foi o 3º ano que a gente foi como Central do Varejo, nosso grupo. A gente foi corajoso, porque existem outras empresas super competentes que fazem grupo. E a gente achou que tinha espaço para fazer um grupo com alguma coisa diferente, com foco em network, um pouco mais informal, um pouco mais moderno, talvez, e muito focado em conteúdo, em experiência e networking. Esse é o nosso tripé, né? Conteúdo, experiência e networking. E assim foi. Esse ano a gente levou 208 pessoas. Foi super exitoso. Se depender de mim, o ano que vem vocês vão ter 209, porque eu falei já pro Fugir, eu vou estar junto com vocês. Já tá combinado. E é muito bom de network, não tenho dúvida que você vai adorar, porque você acaba se conectando com muita gente. O fato de você sair do olho do furacão da operação e ficar uma semana trocando ideia com gente nova, olhando o que o mercado mais maduro do mundo tem, é muito legal. E aí agora a gente está lançando, né, NRF já é um produto bem estabelecido, agora a gente tem outras soluções, imersões. A gente começa em maio, a gente vai ter a primeira imersão de inteligência artificial no varejo em parceria com a Amazon AWS. A Amazon é nosso parceiro de conteúdo, está trazendo gente muito fera, a gente está trazendo grandes cases de varejistas, Centauro, Hydrogazil, muita coisa legal. E mais produtos vêm por aí. Estamos trabalhando bem entusiasmado aqui com o futuro de Central do Varejo. Quero que você se aprofunde um pouco na NRF. Legal. Como que é? Sai daqui, né? Legal. Então vocês começam a engajar as pessoas antes. Como que funciona um pouco? É legal até contar. Alguém me falou outro dia, pô, Dani, você vai lá para janeiro, NRF, fatura lá, leva a galera e só em janeiro. Não, bicho, esse NRF eu brinco que embarcou o último passageiro, já começa a NRF do ano seguinte. Sim. Dá trabalho o ano inteiro, viu, gente? Não é simples como parece. Mas primeiro legal conceituar o que é NRF. A NRF é uma sigla para National Retail Federation. E todo janeiro, há mais de 115 anos, esses caras fazem o que eles chamam de Big Show da NRF, né? O grande evento, o grande encontro da Federação Americana de Varejo. É um evento para mais de 40 mil pessoas, que acontece em 3 dias e que congrega 2 grandes áreas. Uma feira gigante de tecnologia com todos os fornecedores que você pode imaginar, todas as Big Techs estão lá, e empresas de visual merchandising, empresas de robótica, tem de tudo, né? Uma feira com mais de 1.000 expositores, dividida em 2 andares no maior centro de exposições lá de Nova York, no Javits. E acontece simultaneamente um congresso. E aí o congresso são 3 dias de conteúdo, palestras, painéis em salas paralelas. Então você tem lá John Furner, CEO do Walmart, VP da Lego, grandes consultores, as principais cabeças do varejo estão lá. Já teve Magic Johnson, já teve Simone Biles, já teve Kofi Annan. Então muita gente legal discutindo para onde está indo esse mercado. E aí a gente organiza uma delegação, uma jornada que é uma semana inteira, que além desses 3 dias do conteúdo, ela tem uma programação além. Então a gente geralmente sai daqui numa quinta-feira. Chega sexta-feira, a gente tem já um grande evento de abertura. Esse ano foi na sede do Google lá de Nova York, no Pier 57, um lugar lindo. E aí a gente dá um pouco de instruções gerais. Sábado a gente faz um dia de visita técnica ao varejo americano. Então a gente vai para algumas das principais lojas, a gente se divide em ônibus meio temáticos. Sim. Alguém que vai olhar mais operação de luxo, alguém um mais para supermercado. A gente imagina que são 200 pessoas, Sim. A gente se dividiu em 5 ônibus. Ele falou 5 ônibus e que o ano que vem vai ter mais um já. Vai ter mais um. E um time super legal de curadores também. De especialistas que conhecem muito Nova York, conhecem muito varejo e acompanham essa jornada. Quantas pessoas vão de curadores? A gente levou 12 curadores esse 12, ano. cara. Que acompanham os ônibus, tinham 2 por ônibus, mais os backups e que também geram muito conteúdo nesses 3 dias de congresso, porque não dá pra gente cobrir tudo. Então eu te convido entra lá no portal Central do Varejo, tem lá uma aba Eventos NRF, você vai ver praticamente todas as palestras estão resumidas e condensadas lá no nosso material. Sim. E aí a turma se divide, junto com o time de jornalistas que fica aqui, a gente faz toda a cobertura. Então, voltando lá para a semana,
Então, sábado, o dia inteiro de visita técnica. Geralmente a gente já tem um happy hour ali, ou na sexta ou no sábado, já para entrosar a turma. Domingo, segunda e terça são os 3 dias de NRF. E eventualmente sempre aparece alguma programação, alguém está fazendo um jantar, tem um coquetel, tem um monte de programação, né? A NRF é o grande encontro do varejo brasileiro. O grande evento do varejo brasileiro, da melhor qualidade de liderança, não acontece no Brasil, acontece em Nova York. Sim. O Brasil é a maior delegação depois dos americanos, em torno de 4 mil pessoas em Nova York. E aí, a gente, então, domingo, segunda e terça NRF, na quarta-feira a gente faz mais um dia de visita técnica, são 2 dias de visita técnica. E aí na quinta-feira a gente faz um grande fechamento, que é o nosso Central do Varejo Day, que é na Columbia University. Então esse ano a gente foi para o maior auditório, e aí a gente recebe também, tem patrocinadores, a gente recebe, além de todo mundo da delegação, mais convidados, e aí a gente fez um evento para 300 pessoas, com almoço, um evento de dia inteiro, né? Imagina o trampo que é fazer um evento lá em Colômbia, né, em Nova York, para esse tanto de gente, mas foi um sucesso. Esse ano a gente teve presidente do conselho de Marisa, a Cris, presidente do conselho da BF, a gente teve a Ariane Diniz, CEO da Óticas Diniz, teve o líder global de varejo de Amazon AWS, o Eloy, head de varejo da TOTS, assim, tem muita gente legal falando, né, trazendo conteúdo, resumindo, e aí a gente faz o grande fechamento da delegação. Depois passei um pouquinho na sexta e vai embora. E aí, uma das coisas que eu acredito desses eventos, eu gosto de palestras. Semana que vem vou estar com o Denis lá em Las Vegas, no Multi-Unit. No Multi-Unit, que legal. Já fui muito em evento de franqueador, vou de um primeiro evento de franqueados, né? Legal, eu quero conhecer um pouquinho. O grande ganho, as visitas são legais, o evento, mas você constrói uma comunidade ali, você sai com um amigo de uma maneira espetacular, ou não é? Você não tem a menor dúvida. A gente sempre tem um grupo da NRF, o grupo da NRF depois passou a NRF, vira amigos da NRF 2023, amigos da NRF 2024, Sim. E a turma se encontra, faz muito negócio entre eles, né? Tem sempre contato, tá sempre se vendo, não tenha dúvida. Passar uma semana junto, né? Essa convivência de uma semana, buscando desafios, aprendendo junto, trocando ideia, né? De certa forma, se emocionando ali com o que a gente foi visitou o centro de distribuição da Amazon, visitou a sede do TikTok em Nova York, são coisas muito legais, são experiências muito legais. E aí, quem viveu essa experiência contigo acaba te marcando para a vida inteira, você acaba levando para a vida inteira. São conexões que, de fato, perduram o evento. Legal. E, bom, enfim... Tem também um lado empreendedor no lado de tecnologia aí. Tem, eu sou um apaixonado por tecnologia. Quando eu recebi o convite, eu já tive empresa de software no passado, né? E quando vendi, recebi o convite da Lynx, por ter esse perfil particular, falou, poxa, né, a Lynx quando me procurou, você conhece, tem relacionamento, conhece de varejo, mas ao mesmo tempo conhece de tecnologia. E eu fui para a Lynx também para fazer um segundo MBA em tecnologia, sabe? Eu falei, deixa eu entender de fato, porque para mim, Zé, tecnologia e varejo estariam, e acho que isso se comprovou, e seguem cada vez mais interligados, né? E aí nessa jornada de conhecer muita gente, eu acabei fazendo investimento, hoje tem uma boa atuação numa plataforma muito, muito legal para o mercado de estética, de serviços, a Lucy lá da Dona Odera, é nosso grande case, chama legal. Gester a empresa. Como chama? Gester. Tenho 2 sócios técnicos, né? E um deles, interessante, já foi franqueado no segmento, então é feito com quem já... E aí é muito legal porque eu brinco que em tecnologia quem sai por último sai na frente. Então, como a solução é recente, ela já nasce pensando em inteligência artificial, em CRM nativo, você sabe a importância disso também. Então, você entrou às 3 horas da manhã no Instagram de uma rede, o robô já vai receber seu lead, já vai te responder, já vai bater papo, já vai eventualmente mandar o link de pagamento, já é botar no software a sua agenda pronta, quando você vê, tá lá. Então, pago e... É muito mais do que uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de venda. Sim. Então, e tem sido muito legal. Legal. Agora eu costumo entrar um pouquinho para saber quem que você é. Umas perguntas difíceis que eu faço aqui. Vamos lá. Bom, o que é sucesso para você? Eu acho que eu sou um cara muito família. Assim, sucesso para mim é me sentir bem, fazer as pessoas felizes do meu lado. Parece meio poliana, meio romântico.
Mas eu gosto de fato, quando vez que eu vou dar aula, eu falo, puta, tem que dar aula, não é pela grana, a grana não é o horário, mas de dividir, sabe, de ajudar, eu gosto muito de ajudar. Então, sucesso é ajudar as pessoas a serem felizes, talvez. Legal. Qual é o seu signo? Eu sou pisciano. Cara, eu sou pisciano também. Que dia que você 20 fez? de fevereiro. O meu foi 11 de março, faz uma semana. Minha esposa é 7 de março. E uma das coisas que eu falo é exatamente isso, né? Eu tenho essa liga, pra mim o sucesso é a família. Felicidade sua é boa compartilhada, né? Sim. Sozinho não... O grande problema do pisciano é que você fala um pouquinho e a gente chora, né? Exatamente, acabou que a gente chora. Bom, vamos lá. E ambição? O que é ambição pra você? Ambição. Definição de ambição. Eu acho que ambição é o que te motiva a fazer um pouco a mais, sabe? Eu sou bem ambicioso. Sou super generoso, mas sou ambicioso. Gosto, tenho... E tenho uma certa... E acho que a ambição é isso, assim, você ter a ousadia de ir além. Pô, eu sou filho de uma família super pobre. Meu pai era caminhoneiro. Assim, não tava... Se eu olho pra minha vida hoje, olho pra condição que a minha filha tem, né, onde ela mora. Meu pai morreu sem ter casa própria e carro. Assim, era ferrado mesmo. E aí acho que você tem que ter essa coragem de ir além, sabe? Acho que a ambição é... Pô, tem que ter confiança, bater no peito e falar, cara, eu posso fazer diferente. Né? Não é porque ninguém nunca passou aqui que eu não vou passar, não é porque quem veio de onde eu morava foi ferrado a vida inteira que eu tenho que ser também, sabe? Acho que a ambição é coragem de fazer diferente. Já teve algum momento na sua vida que você estava ferrado e que você olhou pro lado assim, você não sabia para onde você ia? Cara, eu já tive um momento muito ferrado. Uma época eu resolvi empreender. Eu ganhei dinheiro muito novo. 19 para 20 anos, eu era o primeiro gerente de loja própria da Hering. Pô, Natal, ganhava uma bela grana. Pra minha idade, quando eu fui 20 e pouco, era diretor da Shoe Store, ganhava uma bela grana. E em um momento eu resolvi empreender, mas botei tudo para desenvolver software. E a gente tinha... Assim, chegou uma época que eu ficou apertado, assim. Era muito investimento, o time muito grande. Ninguém imaginava o tanto de perrengue que eu tava passando. E eu tenho 2 amigos irmãos, assim, o Pimenta e o Rafa. E a gente já teve muitas conversas e já pedi ajuda muito pra eles. Não tive vergonha de pedir ajuda, de falar, cara, ferrou. Eu sei que vai dar certo, tenho muita confiança, né? Mas, cara, tô fudido, me ajuda. Me ajuda. E os caras, a gente sempre se ajudou e, enfim, a gente se ajuda até hoje, é muito irmão até hoje. Pois é. Uma das coisas que eu acho que muitas pessoas não levam em consideração é esse negócio de dar primeiro. Você dá amizade, você faz as coisas e aí quando você precisa você tem. Mas você não dá com a intenção de receber. Exato. Você faz o coração. Se você fizer isso, meu amigo, você nunca vai passar fome. Essa é a ideia. Eu acho que é por aí. E eu vindo muito pobre, eu sempre tive medo, eu sou financeiramente bem responsável, não saio porque... E às vezes falo, pô, mas você tem grana, tá? Cara, eu tenho medo de ser pobre de novo, sabia? Porque eu já fui muito pobre, já corri atrás de um cheque devolvido quando pagava a faculdade e sustentei minha casa desde os 15 anos. Ai, então, assim, meu pai era alcoólatra, nunca contei isso no podcast. Minha mãe, quando eu nasci, parou de trabalhar, era professora. Então, assim, pô, muito novo, muita responsabilidade. O que foi bom, por um lado, né? Hoje eu olho, pô, eu não teria me desenrolado tanto, talvez, se não tivesse tido responsabilidade. Mas... eu até perdi a linha do que eu tava falando. Mas eu acho que, sem dúvida, ter essa relação com a grana, sabe? Essa relação com... Faz diferença. A gente dá valor para as coisas. Sabe? Tem algum erro recorrente? Daí eu costumo dizer assim, eu explico. Porque o cara fala assim, não, errar humano 2 vezes é burrice, mas tem erro que nos persegue. Que se você pensar um pouquinho ou deixar de pensar, você vai cometer. Eu já tive erros... E aí a gente vai amadurecendo, talvez a gente vai diminuindo. Mas assim, eu já tive erros de confiar muito em todo mundo. Pô. E era isso que a gente tá falando, de dar, né? Eu sempre fui de dar o meu melhor, assim, puta, no trabalho. Fala isso pra minha filha, faz seu melhor que, do jeito que não estão te pagando agora, isso vai voltar pra você vai aprender mais, você vai ser, faz seu melhor sempre. E eu sempre, além de fazer o meu melhor, eu sempre tinha essa coisa de confia, de bom coração, e me ferrei já levei golpe, já
Já me estrepei com isso. Então hoje eu sou um pouco mais seguro, assim, um pouco mais cético. Tento pelo menos fazer um bom contrato, né? Mas ainda continuo confiando nas pessoas, sem dúvida, mas isso não necessariamente é um erro. Eu não quero perder essa característica de confiar nas pessoas, mas eu só me resguardo mais. Sim. Mas um erro recorrente, eu não acho que não. Eu tento aprender muito com os meus erros e com os dos outros, assim. Fico muito de olho, assim. Pô, isso aí, não vou cair nessa que esse fulano caiu, não. Você lê muito, não? Não, eu gosto de ler. O que você gosta de ler? Eu gosto de ler ficção hoje em dia, mas hoje eu tenho lido muito tecnologia, poder da inteligência artificial. Tô lendo um livro muito legal, A Era das Plataformas. Como você construir negócios escaláveis a partir do conceito de juntar as pontas. Mas gosto de ler. Falando em escalável, tem um problema que eu sei, cara, não é possível. O cara, ele nem começou com uma loja dele, não tem nada. O cara fala, não, eu não sei se esse negócio é bom porque não é escalável. Qual o seu conceito sobre ser escalável? Porque parece que todo negócio hoje, se não é um negócio escalável, ele não. Eu não sou é bom. contra esse conceito, tá? Eu não acho que alguém pode ter um negócio, e eu falo isso quando eu falo lá da eficiência, da diferenciação e da conveniência, porque eu posso ter, poxa, sei lá, passei o Réveillon na Europa e o cara tem lá um negócio da família que é um armazém que recebe aquelas pessoas, foi no passado na Toscana. Putz, você vê que a família é feliz, trabalha com a comunidade, o cara tá felizão. É escalável? Não. É ruim? Não. Tem dinheiro, paga, o filho estuda. Cara, não necessariamente o seu negócio precisa ser... O que você quer pro seu negócio? O que você quer pra sua vida, sabe? Sim. Então, não acho que você tem que ter um negócio de... Se não for de milhões de unidades, se não for dominar o mundo, se não tiver... Entrar naquela curva de números de usuários versus o tempo, que agora o ChatGPT... Não, você não precisa. Você precisa ter um negócio que gera valor para o seu consumidor, gera valor para você, gera valor para o mundo, e acho que isso é o que precisa ter um negócio. Não necessariamente precisa ser super escalável. Cara, em Indaiatuba tem um exemplo disso. Um cara que, inclusive, foi cliente meu em 97. Costelo japonês. Não sei se você teve a oportunidade. Né? O IDEC lá, desde o pequeno, era mais próxima, era aqui no centro. E qualidade excepcional. E tem uma coisa que o pessoal fala assim... Não, o negócio tem que ter inovação e tem que ter mesmo, né? Tem que ter inovação. Então, nesses 28 anos que eu acompanho ele inovou, colocou ovo, colocou mandioca e continua do mesmo jeito. Lotado, a comida boa pra caramba. Foco no que o cliente quer, né? Então fica a dica pra você aí que tá pensando no negócio. O negócio não precisa ser escalável. Precisa gerar valor, como diz Daniel Zan. Olha lá a frase. Ficou boa, frase boa. Já dá um corte aqui. Já dá um corte. E acho que, às vezes, a gente precisa entender que, às vezes, tentar escalar é perder o que você tinha o principal. Para mim, eu lembro, e muita gente vai lembrar, as mulheres, sobretudo, da Shoe Stock. Shoe Stock era um case espetacular. Assim, era uma loja de calçados, começou pequenininha, 2 irmãs de Franca, tinha uma baita habilidade com produto, desenvolveram fornecedores, assim, eram muito boas no produto. E era uma loja que começou a crescer, era pequenininha, começou a virar vários puxadinhos, virou um gigante, em Moema com 650 metros, e talvez a maior venda por metro quadrado do varejo brasileiro na época. Já vi essa loja vender mais de 6 mil pares no sábado, era um negócio impressionante. Faturamento de milhões de reais por mês. E aí, vamos crescer. Aí, poxa, abriram uma segunda unidade a 1,5 km na Vila Olímpia, porque tinha uma oportunidade de um prédio da família e tal. Mas, gente, a área de influência da Shoe Stock era de 10 km. Vinha gente da cidade inteira. Faz menor sentido. Eu só vou dobrar o custo operacional e aumentar um pouquinho minha receita. E aí, esse movimento de expansão foi o que expandiu muito mais o custo do que a receita. Algumas partes do negócio ficaram complexas de ser replicado em outros lugares, depois abriram uma na Zona Norte e tal, e acabou que o negócio tomou outros caminhos. Pois é, e aí a sua habilidade de tocar um bom negócio é a habilidade de tocar um bom negócio, às vezes não uma rede de negócio. Exato, e isso com franqueado também a gente vê, né? Às vezes o diferencial da minha unidade sou eu e minha esposa. Eu já vi franqueada, hoje mesmo tem franqueada que opera super bem. Lembrei agora de uma franqueada de Santo André.
e ela e o marido, cada um fica numa loja, tocam muito bem. Ela, putz, a terceira eu já acho que eu não consigo. Aqui já tá muito bom, as minhas lojas ficam cada vez melhores, estou ganhando uma baita grana nas 2 lojas, mas a terceira eu já tenho dificuldade. Sim, e é isso que a gente precisa. Mas se você quiser crescer, você precisa de time. Hoje você comanda time. Sim. Hoje a gente tem time na Central do Varejo. E sim. E como você cuida do seu time? Eu procuro ter uma liderança humana no sentido de entender que cada um é cada um, de conversar. Eu acho importantíssimo, enfim, sou dessa filosofia de liderança, de feedback, de conversa, de entendimento, mas que a gente não pode deixar de ter meta, não pode deixar de ter desafio, não pode deixar de recompensar boa performance, boas atitudes, mas eu procuro ser um líder comunicativo. Eu acho que comunicação se me perguntar de uma qualidade, eu acho que eu sou um bom comunicador, assim. Tento ouvir e tento deixar claro, sabe? Poxa, qual que é o nosso objetivo? Por que a gente está fazendo isso? Onde que a gente quer chegar? Esse senso de pertencimento, e é um desafio para todo mundo, e é um jargão já, né? O desafio de engajar a geração mais jovem. Legal. Eu sei que você dá palestra também, né? Como que funciona? Você tem um tema específico? Você fala sobre o quê? Eu tenho alguns temas, gosto de fazer palestra. É um projeto legal de trocar ideia, né? De desenvolver. Eu tenho isso já algo que eu já faço há bastante tempo, desde quando eu comecei a fazer NRF lá atrás. Então essa época é a época que eu estou fazendo pós-NRFs, né? Então eu faço vários resumos do evento. Acabei de fazer um lá para a turma da Souvenir, num grande evento de decoração e construção aqui que teve em São Paulo semana passada. Mas pós-NRF é um tema que eu faço bastante. Aí eu derivo isso para tendências de varejo de consumo, e aí tento estratificar um pouco dessa... para onde está indo o nosso mercado a partir dessa mudança de jornada de compra, dessa digitalização do consumidor. Tenho falado muito de uso, fiz até lá na convenção da BF, essa de uma versão compacta do uso da inteligência artificial no varejo, né, que tem transformado muita coisa. E aí tem outras de liderança, de varejo, gestão de varejo. Acho que esses são os temas principais que eu abano. Falando da sua performance, de onde que vem a sua energia? Da onde vem minha energia? Eu acho que eu gosto muito e tenho olhado cada vez mais para isso, assim, de me sentir bem de corpo, mente, sabe? Então eu cuido muito de atividade física, tenho feito 6 vezes por semana, sou do pedal. É pedal? Sou do pedal, tô com... E vem também, Zé, eu acho que de se propor metas, sabe? Eu tenho metas para o negócio, tenho metas para a vida, quero viajar nesse lugar com a minha esposa, quero levar minha filha para conhecer tal lugar. E vem também de metas do treino, assim, vou fazer o Caminho da Fé, que é uma jornada de... Né, Águas da Prata, parecida. Isso, já fiz, 2006. Que legal. Costumo dizer que... Fez andando ou de... Não, cara, eu fiz de bicicleta. Ah, que legal. Quantos dias? Bicicleta foram 4. Legal. E o ano passado eu fui a cavalo. Fiz 150 quilômetros a cavalo legal. Lá com a minha égua. Mas quando eu fui de bicicleta, eu fiz uma promessa quando cheguei lá. Falei que eu nunca mais ia. Então, é subida. É subida. Então, eu tenho uma meta de fazer em 3 dias, assim. 3 dias de Águas da Prata? Tem dia de até aparecer. De Águas da Prata Eu tô tentando convencer os outros caras a irem... 3 dias chega dia de 2.500 de altimetria. A grande questão, se você tiver uma bike elétrica que te ajuda lá, você vai. Agora eu vou falar pra você. Deu quase... Dava 80, Subida da Luminosa 90, ali 80, 90 km por dia, andando 3 dias. E vou fazer daqui 2 semanas, vou fazer a Rota Portuguesa do Caminho de Santiago. Legal. Eu tenho uma palestra lá em Lisboa, lá um projeto com o Boticário. Sim. E aí vou aproveitar e ficar mais uns diazinhos lá. Legal. E qual é o seu limite de trabalho? Quando você fala assim, tô batendo no limite, tô abaixo do limite, você tem um limite? Não, você sabe que eu tenho uma relação hoje, e algo, talvez voltando lá pro erro, eu ainda tenho uma visão muito minha mulher fala isso, você trabalha desde os 15 anos, relaxa, tal. Eu não me permito não estar on charge, assim, não estar ocupado, assim, Eu hoje, graças a Deus, tiro férias, sou bem tranquilo nesse sentido, bem flexível, minha jornada é muito flexível. Mas eu me preocupo quando eu não estou fazendo nada ao longo do dia, assim, né?
E aí o limite é, se eu tenho algum projeto muito legal, alguma coisa que, pô, na NRF a gente trabalha 24 horas por dia, porque a gente está olhando desde do talher, da toalha, do que está sendo servido. Lá não tem limite. Lá não tem limite, porque te demanda isso, né? E ao mesmo tempo é bom. Então acho que o limite está muito do que te vai trazer retorno, assim, né? Hoje, como empresário, você consegue ter uma relação diferente. Moleque, putz, pode trabalhar vendedor das 10 às 10. Chegava 9h30, embora 10h30. E assim foi, Natal, direto, porque precisava ganhar grana. Então, acho que vai muito da necessidade, do quanto aquilo te demanda. Eu não me boto muito isso, porque eu também tenho evitado fazer coisa que eu não gosto. Aí, então é mais legal. Quando você está fazendo uma coisa que te dá prazer, vai embora. Você falou que você tem uma filha? Tem uma filha. Quantos anos tem? 12 anos, a Beatriz. Sim. Olha que legal. E você comentou, seu pai é falecido, sua mãe é viva? Minha mãe é viva. Minha mãe é viva. Quem mais te inspirou na sua vida? Você sabe que eu tinha um padrinho que era, e eu, de novo, era muito pobre, a gente ia lá, ele morava no interior, aqui em Mogi Guaçu. Era meu padrinho, ele era casado com a irmã da minha mãe, né? Meu tio, casado com a minha tia Ivete, que é viva até ainda, minha madrinha. E meu tio Antônio faleceu já, mas ele era um cara que também, eles eram da educação, assim, ele foi professor, depois foi diretor de escola, foi delegado de ensino, aí fez direito aos 60 anos, assim, e ele me inspirava no sentido de como a educação é transformadora. Pô, o cara, ele também era de Morange-Milde, eles eram de Piracicaba, mas a vida dele foi mudando por conta da educação. Ele se formava, ele fazia um curso e... Então, eu acho que hoje olho para trás e tenho orgulho de dar aula, de ser professor, e acho que essa turma me inspirou a ver o valor da educação, sabe? A educação transformou minha vida pra caramba, assim. Sempre fui CDF. Faz tempo que ele se foi? Ele faz 12 anos. Mas agora vamos puxar um pouquinho. Como ele te inspirou muito, se ele estivesse aqui na sua frente, putz, qual mensagem você daria para ele? Eu acho que eu tenho, de certa forma eu falei isso, né? Não vou chorar junto aqui no podcast, mas eu agradeci porque ele me ajudou a pagar meu primeiro semestre de faculdade. Para mim, eu sempre ia fazer USP. Fiz um colegial técnico muito legal, onde eu conheci meus irmãos ali, o Rafa Pimenta, na Federal, na Escola Técnica Federal, super difícil de entrar, e eu era um cara de alta performance, sempre fui o melhor aluno. Então, assim, eu fiz um cursinho pré-federal, sempre entre os primeiros. O primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida foi a Olimpíada de Matemática, eu era CDF. Eu era muito gordinho e achava que se eu fosse um bom aluno, eu ia me destacar de alguma forma. E aí, o podcast terapia, Kanzé. E aí e eu sempre falei, vou fazer USP. Só que foi quando eu entrei na Hering. E aí a Hering era no Shopping Higienópolis. Eu não conseguia ir à USP integral, eu nem prestei vestibular, era uma frustração. E hoje eu dou aula na USP com muito orgulho. Eu falo, poxa, eu tinha uma frustração de não ter feito USP e hoje eu tenho muito orgulho de dar aula lá. E aí eu fui fazer Mackenzie, que era do lado, né? Então eu conseguia... E aí era pago, eu não estava planejado para isso. E o meu padrinho me ajudou, e aí eu entrei na Hering e tal, e aí comecei a gerar uma grana e pagou as dívidas que tinha, eu consegui assumir. Então acho que eu falaria para ele, obrigado, que o esforço que ele fez valeu a pena. Acho que hoje... E aí eu olho para trás e vejo meu sobrinho hoje se inspira em mim, sabe? Falo, puta, que legal, né? Meu sobrinho, uma graça, tá lá na Unicamp. Também esse ano foi aniversário dele essa semana, logo depois de você. E aí acho que agora além de agradecer, dizer que agora eu que estou tentando inspirar outras pessoas. Acho que esse é o bacana da vida, né? Legal. Eu faço também um exercício de futurologia com as pessoas que vão aqui, principalmente as que têm filho. Seguinte, a gente não tem contato com Deus, né? Eu tenho 51 anos, você tem 46, então a gente não sabe o dia que a gente vai. Sim. E eu costumo falar isso pro meu filho, vou deixando as mensagens para você fica aí atento nas mensagens, né? Mas daqui a 20, 30 anos, a sua filha tá navegando na internet e ela cai nesse podcast aqui, alguma coisa de IA faz com que ela assista e ela tá assistindo nesse momento. Eu quero que daqui, você imagina sua filha com 32 anos, você dando uma mensagem para ela lá no futuro, cara.
Cara, eu acho que ter filho é algo transformador, né? Então eu acho que também agradecer, eu sou muito grato a tudo na minha vida, mas que ela me fez sentir o que que é amar de verdade, assim, né? Essa relação do carinho de ter alguém acima de você, assim. É mais importante a vida dela e a felicidade dela do que a minha, né? Então acho que esse é o poder do filho na nossa Sim. vida. Sim. Eu acho que é isso. Ter alguém que te coloque em segundo plano e que a vida dela seja talvez até mais importante do que a sua. Manda mensagem de força para ela. Ah, não, já mandei, filha, te amo. Você me transformou, fez eu ser uma pessoa muito melhor e me ensinou o que é amar. Para finalizar, acredita em Deus? Acredito. Tem muita energia boa. Acredito. Eu não sou um católico praticante, mas eu acredito muito numa força divina e que a gente é parte de tudo isso e que o que a gente está fazendo aqui, está plantando aqui, está de alguma forma contribuindo para que as coisas voltem para a gente de bom. Daniel, quero agradecer demais Foi um por prazer, você estar aqui junto foi comigo. meu. Muito bom. Falar para o pessoal aí que se veio até aqui e não está inscrito é uma baita sacanagem. Então pede o pessoal se inscrever. Se inscreva, curte aí, entra aí. Se inscreve também no Central do Varejo para você ver conteúdos mais técnicos aqui de varejo, várias pessoas legais. E foi um prazer, Zé. Obrigado. Cara, muito obrigado. E valeu. Legal demais. Ó, antes de você sair, não sai agora, tem um vídeo especial para você aqui. Ó, só clicar.